Certo, pessoal? A primeira atividade, ela fala o seguinte: diariamente jornais anunciam que o crescimento do novo coronavírus é exponencial. Você sabe o que significa crescimento exponencial? Então, e ele pede para você pesquisar em livros, em internet e colocar alguns exemplos de crescimento exponencial. Para falar sobre o crescimento exponencial, vamos fazer o seguinte, pessoal. Vamos relembrar o que é uma função exponencial, ok? Toda função exponencial, ela é determinada pela seguinte regra, ok? Ela é escrita da seguinte forma. Então, f de x é igual a elevado a x, ok? Sendo que essa letrinha A, ela precisa ser real, ok? Ela precisa estar dentro do conjunto dos reais. Além disso, nós temos outras duas regras. A letrinha A, ela precisa ser maior do que zero. E, além disso, a letrinha A tem que ser diferente de 1. Então, ela precisa ser maior que zero e diferente de 1. Essas são as condições para existência de uma função exponencial. Então, vamos ver alguns exemplos. Então, podemos colocar os exemplos de função exponencial. O primeiro deles é f de x igual a 5 elevado a x. Um simples exemplo de função exponencial. Outro exemplo que a gente pode colocar é f de x igual a raiz de 2 elevado a x, ok? Outro exemplo de função exponencial. Um outro exemplo que a gente pode colocar, por exemplo, y igual a 0,5 elevado a x. Nós temos uma base, ou seja, a letrinha A, sendo um número real, ela é maior do que 0 e diferente de 1. Outro exemplo, y igual a 3/5 elevado a x, ok? Esses são os exemplos, então, para uma função exponencial. Vamos ver alguns outros casos, pessoal. Além das definições que a gente tem de função exponencial, a gente pode colocar alguns outros exemplos. Olha só, f de x igual a 5 elevado a x mais 3. É um outro exemplo de função exponencial, ok? Além disso, nós temos o quê? Vamos colocar outra f de x aqui. Raiz de 2, igual ao exemplo que eu coloquei, elevado a x mais 1. É um pouquinho diferente do que a gente tinha, mas ainda assim é uma função exponencial. Ou então, y igual a 2 vezes, abre um parênteses, 3/5 elevado a x. Perceba o seguinte, pessoal. Aqui dentro do parênteses é que está elevado a x. Então, esse daqui seria o valorzinho da letrinha A, tá? Então, ele não influencia por esse 2 que está aqui na frente, tá? Ele não é influenciado o valor, ok? Então, vamos a algumas restrições. Vamos dar algumas olhadinhas. Olha só. Se acontecesse o seguinte, vamos dar uma olhada nas restrições que eu coloquei pra gente. A primeira delas é que a letrinha A tinha que ser diferente de 1, certo? Essa foi a primeira restrição que eu coloquei. Então, olha só. Se a letrinha A fosse 1, então vamos colocar f de x é igual a 1 elevado a x. Não importaria o valor que você colocasse para x, sempre o resultado seria 1. Então, para qualquer valor que você atribuísse para x, o resultado seria 1. Então, seria uma função constante, ok? Agora vamos ao segundo caso. Quando a letrinha A for igual a 0, tá? Quando a base é nula, então nós vamos ter o seguinte: f de x igual a 0 elevado a x. Vamos considerar, então, 3 casos. Se o x for positivo, se o x for negativo ou se o x for 0, ok? Para esses 3 casos. Então, vamos lá, pessoal. Se o x ele for positivo, então o que vai acontecer? Ela vai ser uma função constante. Ou seja,
Se a gente atribuir f de x é igual a 0 elevado a 1, 0 elevado a 1 é igual a 0. Se eu atribuir f de x igual a 0 elevado ao quadrado, 0 ao quadrado, 0 vezes 0 é 0 também. Então seria uma função constante, ok? Vamos colocar aqui, função constante. Agora, se o x ele é negativo, então olha só, não existe o valor da função de x. Olha só o exemplo. Se a gente substituir por menos 2, então vai ficar f de x é igual a 0 elevado a menos 2. Quando tem o negativo aqui no expoente, o que vai acontecer? Nós vamos inverter a fração. Então vai ficar f de x igual a 1 elevado a 0 ao quadrado. Sempre, como não faz sentido dividir 1 por 0, então f de menos 2 não existe, ok? Então aqui não existe, ok? Terceiro caso, pessoal. Agora, se f de x vai ser 0 elevado a 0. Quando ocorrer esse caso, nós dizemos que a expressão ela é indeterminada, ok? Então, indeterminada. Beleza? Agora, voltando ao nosso exemplo que a gente tinha colocado, as nossas regrinhas. A gente já colocou quando a é diferente de 1, a igual a 0. Agora o caso onde a letrinha a vai ser menor do que 0, pessoal. Então, essa última condição que a gente tem, olha só. Se a gente colocasse a letrinha a, então, por exemplo, valendo menos 4. Então, nós teríamos a seguinte função. F de x, ela é igual a menos 4 elevado a x, ok? Se a gente, por exemplo, substituir o valorzinho de x por meio, então, vejamos o que acontece nesse caso. Então, f de meio é igual a menos 4 elevado a meio. Lembrando que quando o expoente ele é uma fração, nós temos que relembrar que o 2 se refere ao índice da raiz e o 1 se refere ao número que está dentro da raiz. Então vai ficar como f de meio é igual a raiz de menos 4. Como a raiz quadrada de menos 4 não é um número real, então não existe função de meio para os reais. Ou seja, então, quando a base é negativa, não existe valor, não existe o valor de f de x, ok? Sempre que a base for negativa. Beleza, pessoal? Pessoal, então vamos fazer o seguinte. Vamos analisar um gráfico de uma função exponencial, ok? Então, vamos lá. F de x é igual a 2 elevado a x. Então, vamos analisar esse gráfico, tá? Então, sempre que a gente for construir um gráfico, a gente vai colocar os valores de x, tá? As resoluções, então, f de x igual a 2 elevado a x, ok? E os resultados que a gente tem ou para ordenado. A gente pode colocar o valor de y ou para ordenado aqui, tá? A gente já vai colocando os resultados ali. Então, se a gente colocar, vamos lá, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3, ok? Então, atribuirmos todos esses valores para 2 elevado a x. Então, vamos lá. Se eu tenho, no lugar de x, então, menos 3, então vai ficar 2 elevado a menos 3, que é igual a 1/8. Ok? Então, o y vai ser 1/8. Se eu tiver menos 2, então vai ser 2 elevado a menos 2, que vai ser 1/4. Ok? Então, o y, 1/4. Se eu tiver menos 1, então vai ficar 2 elevado a menos 1, que vai ser igual a meio. Então, o y vale meio. Se eu tiver 0, então, no valor de x, vai ser 2 elevado a 0, que é igual a 1. Então, o y é igual a 1.
2 elevado a 1, então 2. Então o valor de y é 2. Substituindo 2 no lugar de x, então 2 ao quadrado igual a 4. Ok? E se eu substituir 3 no lugar de x, vai ficar 2 elevado ao cubo, que é igual a 8. Então o y vale 8. Ok? Então nós temos esses valores na nossa tabelinha. Então, criando o gráfico de uma função exponencial. Então, vamos lá, pessoal. Vamos criar o nosso gráfico de função exponencial. Então, eixo x, eixo y. E eu vejo muitos de vocês só colocando as setinhas, não colocando a referência dos eixos, ok? E isso é muito importante colocar, tá? Nas resoluções de vocês. Então, vamos lá. Menos 3, menos 2... menos 1, 0, 1, 2 e 3, ok? Então vamos lá. O par ordenado mais fácil da gente encontrar. Então quando x for 0, o y foi 1, ok? Então vamos lá marcar. x0, y 1. Então aqui a bolinha para o 1, tá? Antes disso, então, quando x foi menos 1, o y foi meio. Então, quando o y foi menos 1, vamos aqui encontrar a metade. Certinho? Quando o x foi menos 2, então o y foi 1/4. Então, a metadezinha do valor. E quando o x foi menos 3, o y foi 1/8. Então, metadezinha do valor anterior. Olha só. Agora, quando x foi 1, o y foi 2. Então, vamos lá no 2. Quando o x foi 2, o y foi 4. Então, mais ou menos aqui. E quando o x foi 3, o y foi 8. Ok? Então, continuando aqui o nosso gráfico. Então, mais ou menos aqui. Ok? Então, esse seria um gráfico de uma função exponencial. Ok? Então, é assim que é o crescimento. Percebam o seguinte, pessoal. Quanto menor for o valor de x aqui, mais perto do eixo x ele vai se aproximar. Mas tem um pequeno detalhe, pessoal. Ele nunca vai se encontrar com o eixo x, tá? Nunca vai acontecer isso. Beleza? Um pequeno detalhe, pessoal. Toda vez, vamos lá. Toda vez que a base, e vocês prestem atenção nisso então. Toda vez que a base for maior do que 1, ele vai ser crescente. Toda vez que a base estiver entre 0 e 1, o gráfico vai assumir uma função decrescente. Ok? Isso era para lembrar como era uma função exponencial. Então a pergunta lá do exercício, lá da apostila de vocês, perguntava qual é o que você conhecia de crescimento exponencial, né? Se você significava o que era um crescimento exponencial. Então, você tinha que ir lá procurar. Isso foi para relembrar o que é uma função exponencial, para vocês entenderem o que seria um crescimento exponencial, tá? Ou talvez um decrescimento exponencial. Por exemplo, o tempo de meia-vida dos átomos, ok? Então, os átomos têm um tempo de meia-vida. Eles têm uma perda de massa explicada por função exponencial, tá? O gráfico da função exponencial, ele consegue explicar o decrescimento de massa do átomo, o tempo de meia-vida dele. Outros exemplos que nós temos de funções exponenciais que se assemelham ao crescimento exponencial, por exemplo, o crescimento de bactérias, de cultura de bactérias, ele é explicado através de uma função exponencial, ok? Pessoal, acredito que é isso. A primeira questão, acredito que refrescou boa a memória de vocês. Então vamos para a próxima.